Aleluia, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, versículo 7. E nós vamos ler somente o capítulo 7 e 8. Livro de Juízes, versículo 7. E vamos ler o capítulo 7 e 8. Aleluia. Glória a Deus. Cujo tema dessa mensagem é quando Deus nos capacita para vencer batalhas impossíveis. Nessa manhã o Senhor vai nos orientar e vai nos ensinar e vai nos lembrar, porque muitas das coisas, Fernando, nós já sabemos, Ele já nos ensinou, mas o que falta é que nós venhamos praticar, o que falta é que nós venhamos realizar isso no nosso coração e na nossa mente. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim no livro de Juízes 7. Então lemos: Então o Senhor disse a Gideão: Eu vos livrei e entreguei os midianitas na tua mão. Com esses 300 homens que lamberam a água, mas quando o resto do povo volte cada um ao seu lugar. 8. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para as suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Amém? Muitas das vezes na nossa vida nós nos encontramos em algumas situações difíceis, situações que nós sentimos insuficientes. Sabe quando nós sentimos, Bia, insuficiente? Quando nós sentimos que nós não vamos dar conta, quando nós sentimos que isso não é para nós não vamos conseguir. Aleluia! E nós sentimos muitas das vezes assim, e vem uma tristeza enorme no nosso coração, e isso nos traz um abatimento enorme, que muitas das vezes nós paralisamos ou nós retrocedemos. E o Senhor Jesus o tempo todo tem falado conosco. Ele nos lembra todo o sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você. Pastor Adelino trouxe uma mensagem maravilhosa na sexta-feira. Aqueles que veio, não perdeu essa mensagem, pegou algumas chaves. Chaves qual que abre portas. E para que eu venha abrir algumas portas em minha vida, eu preciso da chave. E essa chave, eu e você precisamos entender que quem proporciona essa chave e coloca nas nossas mãos é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque quando Jesus estava ali com os discípulos, Ele falou para os discípulos, quando Ele ia mediante ao Pai, Ele falou: olha, eu vou, mas eu deixarei um que é maior comigo que eu. Aleluia! E Ele virá, e Ele será o Consolador. Aleluia! Ele será aquele que vai abrir portas para você e para mim. E Ele deixou o que? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está todo o tempo ao nosso lado. Porque a palavra me diz, quando tem 1 ou 2 ou 3, Anderson, presente no nome do nosso Pai, orando, falando com Ele, rogando o seu nome, chamando a presença dEle, trazendo à existência aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Quando estou posicionado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está conosco. Glória a Deus! Quando eu, Fernando e Amanda ajoelhamos aqui e começamos a abrir o nosso coração para o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo logo ele vem aqui ao nosso meio. E a Bíblia diz que Ele começa a traduzir as nossas orações mediante ao nosso Pai, com gemidos inexprimíveis. Mas por que isso, pastor Williams? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Mas pastor, eu não sei orar. A Bíblia também nos fala, nós não sabemos orar, pastor Williams? Mas o Senhor, Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele deixou
O Espírito Santo de Deus aqui em nosso meio, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas insuficiências, em meio às nossas tribulações, às nossas fragilidades do nosso dia a dia, e Ele deixa aqui o Espírito Santo para aquele que nele crê e clamar ao Senhor. Esse receberá as chaves do céu. Glória a Deus. Então o Senhor o tempo todo tem falado conosco. O Senhor o tempo todo quer que nós abrimos portas. E a palavra de Deus tem alguns princípios que nós, eu e você, precisamos ser atentos para obedecer e cumprir à risca. Não adianta eu viver uma vida de aparência. Não adianta eu vir para a igreja e me mostrar uma pessoa, mas quando eu estou na minha casa, quando eu preciso ser o sacerdote da minha casa, da minha esposa, da minha filha, ou seja, quando eu estou no trabalho, eu me mostro uma outra pessoa, porque é fácil me mostrar uma pessoa quando tem várias pessoas no mesmo propósito. É fácil se encaixar com pessoas que estão ligadas na mesma videira, e a videira é Cristo. Mas eu quero ver, meu irmão, quando você estiver um momento sozinho, quando você for afligido, quando você for perseguido, quando pessoas estiverem numa roda ali que talvez esteja agradável e começa a compactuar com as coisas do mundo, e você, em vez de recusar, de recuar, você vai ali e concorda com aquelas coisas, com as tribulações. E não é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O Senhor, Ele tem palavras de vida eterna. O Senhor, Ele quer uma mudança de comportamento, de caráter, de atitude. A Bíblia diz que naquela época, mais uma vez o povo recuou. Mais uma vez o povo virou as costas para o nosso Deus. Mais uma vez. Porque isso é uma iniquidade que nós recebemos lá de trás, quando Adão e Eva caíram. Mas essa iniquidade, querido, eu e você precisamos vencê-la. Porque a Bíblia também diz: fuja do mal, aparta de Satanás, que ele fugirá de mim, de você. Mas precisa ter uma força, e essa força vem do Espírito Santo. Mas pastor William, está difícil. Assim como Gideão se sentiu insuficiente, a Bíblia diz que ele era um homem reto, um homem íntegro, um homem que estava começando a indagar, um homem que falava em versículos atrás: mas Deus, você é o Deus que tirou o meu povo, meus pais falaram que você tirou eles do Egito, através do libertador Moisés que o Senhor usou. E como que nós estamos nessa situação? Eu olho para um lado, o meu pai está ali adorando Baal, eu olho para cá, as pessoas estão adorando estátuas, ídolos. E se nós não tomarmos cuidado nas nossas vidas, nós estamos assim. Pessoas que estão na presença dentro da igreja, mas ainda tem bichinhos de estimação. Mas como assim, pastor Williams? Amor ao dinheiro, amor às posses, amor à vaidade. Aonde você tem depositado o seu amor? Aleluia. Gideão estava preocupado com aquela situação e falando com o Senhor. Agora imagine Deus olhando tudo de novo, porque era um ciclo, Fernando. O povo de Israel, eles iam bem quando eles estavam ali seguindo ao Senhor, quando eles estavam ali obedecendo a palavra dele, quando eles estavam ali obedientes em retidão a Cristo, eles iam bem, eles avançavam, eles eram um povo numeroso. A Bíblia diz que eles cresciam fortes, era um povo forte. Mas no meio do caminho, em
meio às distrações, em meio às fragilidades, muitos deles retrocediam e o ciclo voltava a se repetir. E a minha preocupação, quando eu estava vendo essa palavra, eu falei: Pai, eu não aceito mais isso em nosso meio, porque nós fomos chamados para vencer. O Senhor prometeu o melhor dessa terra para mim e para os meus irmãos, Pai, porque nós repetimos esse ciclo mais uma vez. Glória a Deus. Se o Senhor tem dado as chaves para eu e você, para mim e você, para que nós viemos do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos deixa no escuro, Ele nos traz a claridade para onde nós viemos pisar, querido. E o caminho é Cristo e é a palavra dEle. Mas Ele nos pede, medite de dia e de noite, o que você tem feito? Ele fala: filho, vigie, não vai por ali, mas o que você tem feito? Gideão preocupado, mais uma vez. E ali na sua insuficiência, porque ele tinha algumas indagações, ele pediu um sinal para Deus. Queridos, você pode até pedir um sinal para Deus, não tem problema, você pode pedir um sinal, mas você não pode estar alicerçado nos sinais que Deus dá para a sua vida. Aprenda isso de uma vez por todas. Nós precisamos crer no nosso Senhor. Nós precisamos alicerçar a nossa fé, Guilherme. Nós precisamos crer nele o tempo todo, seja chuva, seja sol, seja no meio das tempestades, seja no meio da dificuldade, das tribulações, assim como foi cantado. Mais perto quero estar, Senhor, diante a Ti. Não importa a dor, não importa as dificuldades, você precisa morrer para Cristo. Entenda, morra para Cristo, porque quando eu morro para Cristo, o meu corpo, eu me submeto a Ele, e o Espírito Santo de Deus, Ele começa a te tomar, querido, de uma forma gloriosa, que você não vai mais andar da maneira que você andava. Agora você vai andar por fé em Cristo Jesus, e isso faz a diferença. Gideão pediu alguns sinais, e o Senhor deu sinais para ele, para encorajá-lo, porque ele estava se sentindo insuficiente. E a Bíblia diz que Gideão, logo nos capítulos anteriores, ele começa a caminhada, ele fala com Deus e o Senhor fala com ele. Ele começa toda a trajetória. E eu quero te dizer, quando Deus nos capacita a vencer batalhas impossíveis, Ele vai te capacitar, Fernando, a vencer batalhas. Quantos você tem, Fernando? 39. Tem algumas batalhas aí que você precisa vencer, não é? Batalhas que talvez você tenha orado, batalhas que você tenha até esquecido. Porque tem algumas batalhas que nós vamos vivendo na nossa vida, e a gente esquece até de orar por essas batalhas. Mas o Senhor manda te dizer, Fernando, que Ele está te encorajando nessa manhã. Ele vai te ensinar a vencer essas batalhas que é impossível para o homem. Talvez é até impossível para ti, querido, mas para Ele nada é impossível debaixo dos céus. Nada é impossível, querido. Eu não sei a batalha que você muitos anos tem clamado, batalhas que você tem colocado no altar do Senhor, mas creia aqui nessa manhã que Ele vai te capacitar, e Ele está te ensinando nessa manhã, através de chaves que vão abrir portas em sua vida, a vencer batalhas impossíveis. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o alfa, o ômega, o começo, o princípio e fim. Deus igual a Ele não há. E a Bíblia diz que Gideão se posiciona, e o Senhor fala com ele agora. E eles estavam posicionados ali porque eles iam sofrer uma guerra contra os amalequitas.
E só para os irmãos saberem o número do exército, ao contrário, era 135 mil homens. E o número do exército de Israel era 32 mil homens. Agora eu olho para a situação, Weber. 32 mil homens contra 135 mil homens. É muito difícil. É impossível. Se eu for olhar muitas vezes para a minha situação, quando nós olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, nós olhamos para a situação e nós vemos, é impossível. É impossível. Mas Gideão não. Ele não recuou. Ele permaneceu firme. E uma das coisas que eu vejo neste grande homem de Deus, porque assim como Moisés, ele foi chamado para libertar também aquele povo, porque ele foi chamado para avançar. Presbítero Lino, quando nós avançamos, quando nós obedecemos a voz do Senhor, estamos em oração, é só dessa forma que nós avançamos, não tem de outra maneira, porque obedecer ao Senhor é muito melhor do que sacrificar. E o Espírito Santo de Deus fala: ei, vocês muitos aqui estão sacrificando, mas eu não quero esse sacrifício, eu quero obediência, eu quero retidão à minha palavra. Aleluia. Chega dessa situação. Você quer mudança de comportamento, de atitude, de caráter? Depende de você, é somente de você, porque o Espírito Santo está ao teu lado. Ele diz: eu estou aqui, se posiciona para mim entrar, abre a porta para mim entrar. Mas nessa manhã nós vamos abrir a porta dos nossos corações. Quem vai abrir a porta aqui para o Senhor Jesus? Para quem queria mudar a sua vida de uma vez por todas, querido. Entenda o poder da palavra do Senhor, porque ela liberta. E nesse momento pessoas já estão sendo libertas. Liberta na mente. Eu profetizo: todo cativo, todo cativeiro seja quebrado em nome de Jesus. Gideão se posicionou e o Senhor falou com ele, e logo ele escutou a voz do Senhor. Porque para que nós viemos avançar, para que Deus venha nos ensinar a vencer batalhas impossíveis, eu preciso escutar a voz do meu bom pastor. Eu preciso escutar a voz do meu Senhor. Mas como, pastor Felipe, eu vou escutar a voz dele se eu não oro? Se eu não tenho compromisso com a casa dele? Se eu não tenho compromisso comigo mesmo? Se muitas vezes eu tenho sido suicida da minha própria alma. O Senhor quer nos dar um chacoalhão aqui nessa manhã. Aleluia! Você precisa acordar. O Senhor fala para Gideão assim: olha, eu vou entregar esse povo nas suas mãos, mas você vai até o exército, vai até os nossos homens, e lá você vai falar para eles o seguinte: fala para ele assim: quem aqui está com medo? Quem aqui é covarde? E as pessoas que estiverem com medo e estiverem sendo covarde, você vai separar pelo lado, o lado direito, um exemplo. E as outras pessoas que não falaram nada, você vai separar pelo lado esquerdo. Anderson, só nessas duas palavras que o Senhor orientou a Gideão falar para o povo de Israel, 22 mil pessoas ficaram do lado dos covardes, aqueles que estavam com medo. 10 mil pessoas do outro lado que não se acovardaram, não ficaram com medo. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo Satanás, ele é especialista em nos causar pânico, em nos causar medo. Mas como que ele vai se alimentar de medo, de pânico, se eu e você der brecha para isso?
Eu quero te dizer que Satanás não tem poder contra a tua vida e a minha vida. Se eu estou alicerçado na palavra do Senhor, se eu estou obedecendo a Ele e crendo nele, Satanás ele não te alcança, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor o tempo todo, tentando achar alguma brecha, e ele se alimenta do que? Da mentira. Primeira brecha, ele se alimenta do que? Da avareza. Segunda brecha, eu quero te dizer, se você pratica a mentira, e para de praticar a mentira, querido. Se você é um homem, uma mulher avarenta, para de ser avarento, porque isso são brechas que Satanás e os seus demônios, eles se alimentam dela. E quando eles estão alimentados, eles começam a ter força. E aí eles têm autoridade, pastor, para chegar em meio às nossas vidas. Eles têm autoridade até para nos tocar. Eles têm autoridade para jogar sugestão na nossa mente. Ele tem autoridade porque eu abri as portas que não era para ter aberto. Então é importante meditar na palavra, porque a palavra ela vai trazer luz para a tua mente. A palavra de Deus vai falar: ei, se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você era um adúltero, não adultere mais. Se você era um mentiroso, ei, não faça mais isso. Porque a palavra nos orienta ao caminho que nós devemos andar. E o que você tem feito com a palavra do Senhor? Mas pastor, eu quero que a minha vida mude, pastor. Mas como, querido? A sua vida vai mudar. Ela vai ficar a mesmice, ela vai ficar a mesma, e pode até retroceder mais. Você precisa mudar, você precisa se posicionar. E a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, em meio à escuridão. E o Senhor, Ele quer entrar em lares, o Senhor quer entrar no teu trabalho, o Senhor quer entrar na sua vida sentimental, espiritual, a sua vida financeira. Mas o Espírito Santo de Deus me fala: ei, fale para a igreja, tampe as brechas, feche as portas, porque Satanás, ele está tendo legalidade através dos seus filhos. Nós precisamos se posicionar. Quando eu entrei aqui na CN, eu me impactei muito com esse ministério. Porque um dos pilares que o Senhor deu para o apóstolo Tiago e a pastora Priscila, para quem não sabe, esse A de ACN é A como nós devemos adorar o nosso Deus. Não tem como, Deus, nós chegarmos na presença dele se eu não me derramar, se eu não confiar a minha vida a ele sem reservas, sem questionar, sem murmurar. Aí eu começo a adorar ele, eu começo a exaltar o nome dele. E o C, queridos, me impactou muito. C de caráter. Uma das coisas que o Senhor nos ensina através da palavra dele é que nós precisamos forjar o nosso caráter de acordo com os parâmetros cristãos. Não é de acordo com os valores do pastor Williams, não, do pastor Adenilton, não, do pastor Felipe, não. É de acordo com a palavra dele. Porque essa aqui não falha. Essa aqui não volta sem fora. A palavra dele, ele vem e nos liberta. E para que quando nós viemos aprender a adorar ele, para que nós viemos forjar o nosso caráter e começarmos a andar na luz que ele nos clareia, a luz do mundo, como diz a palavra de Deus, aí sim eu estou capacitado para que eu venha fazer missão, para que eu venha resgatar vidas. Assim como o Senhor mudou, me ensinou a adorar, assim como o Senhor forjou o meu caráter, agora eu estou capacitado através do Espírito Santo de Deus a resgatar vidas. Aquilo que Ele me mudou,
agora eu vou acessar outras vidas, para que o Senhor venha mudar as outras vidas também. E eu fiquei impactado com isso. Eu falei: é esse ministério. Glória a Deus. E eu entendi a visão. Eu e você precisamos entender. Queridos, se vocês estão aqui debaixo dessa cobertura espiritual, se vocês estão debaixo dessa visão, desse ministério que Deus deu para nós, você precisa começar a dar esses princípios. Aleluia. Porque senão a sua vida não vai fluir. Eu não quero mentir. A sua vida vai ficar travada. Você precisa andar nesses princípios, em outros que a palavra de Deus nos remete. Aleluia. Porque assim como nós somos o corpo, e o Senhor é a cabeça, e o corpo precisa andar em conformidade uns com os outros, você precisa ter um despertar. Quero te dizer que quando Deus nos capacita para vencer batalhas impossíveis, eu preciso escutar a voz do Senhor. Gideão, então, quando ele separou aqueles homens, 22 mil para um lado, daqueles que se acovardaram, daqueles que ficaram com medo, e 10 mil do outro lado, ele foi mediante ao Senhor, e o Senhor ainda falou aos ouvidos de Gideão: Gideão, ainda é muitos homens. Mas como assim, pastor Adelildo? Muitos homens, são 135 mil do outro lado. Os amalequitas, os saduceus, enfim, os cananeus, todos ali estavam se reunindo, todos juntos, para enfrentar aquela grande batalha, para tentar exterminar a raça cristã, para tentar exterminar o povo de Israel, o povo de Deus. E o Senhor vira para ele e fala: 10 mil é muito, mas o nosso Deus é perfeito, hein? Glória a Deus. Aleluia. Ele nos deixa no escuro. Ele dá o direcionamento, mas ele explica: Gideão, o ente, esses 10 mil entes, eles podem ir para a batalha, e mesmo assim eles acharem que eles venceram pela força dos seus braços. Eles podem ir lá e me indagar e falar que não foi o Deus de Israel, porque naquela época eles tinham retrocedido, eles estavam adorando Baal, eles estavam adorando outras estátuas. Eles podem falar que foi os outros deuses, o outro Deus que não se mexe, o Deus paralítico, tá? Eles podem falar isso, gente. E o nosso Deus explicou isso a Gideão, e Gideão: amém, Senhor. E ele dá outro direcionamento, Fernando. Por isso que é importante escutar a voz do Senhor. Mas para que eu venha escutar a voz do meu Senhor, eu preciso estar ligado na videira, eu preciso estar em obediência, eu preciso estar em retidão a Ele, eu preciso estar em comunhão com Ele, comunhão com a minha igreja, comunhão do meu ministério. Eu preciso obedecer aos meus líderes, eu preciso me posicionar. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor fala com Gideão e fala: ei, vá lá no rio, leve esses 10 mil agora, e esses 10 mil que você levará lá no rio, escute bem como você vai fazer. Leve eles até lá e fala para que eles venham beber água. Aquele que beber água, assim como um cão bebe água, lambendo, você vai separar de um lado. E aqueles que beber água diferente, com as suas mãos ali, você vai separar de outro lado. E quando Gideão deu o direcionamento para o povo de Israel, aqueles 10 mil homens foram beber água. E 9.700 pessoas, soldados valentes, soldados que eram cheios de conhecimento da guerra, soldados destemíveis, soldados cheios de intelectualidade,
foram lá e se ajoelharam, prostraram e beberam água, todos ajoelharam. E o Senhor falou para Gideão: esses não. Esses 9.700 você coloca de um lado. Mas teve 300. Teve 300 que ali só se prostrou, pegou a água com a mão e lambeu como um cachorro. Assim como o Senhor falou para Gideão. Fala, esses 300 você coloca do outro lado. Uma coisa importante de frisar: quando o Senhor me dá um direcionamento, quando o Senhor me fala, ei filho, faça assim, eu preciso obedecer à risca, filho. Não queira dar um jeitinho como muitos falam. Eu nem gosto desse ditado popular, jeitinho brasileiro, porque isso é uma maldição sobre os brasileiros. Mas não queira dar jeitinho. Aleluia. Porque quando eu dou jeitinho, eu faço com a força dos meus braços. Quando eu quero dar um jeitinho diferente, eu não estou 100% obedecendo ao nosso Senhor. Eu não estou alicerçando a minha fé nele. Eu estou alicerçando a minha fé em mim. Nessa manhã o Senhor fala para nós: para de ser covardes, para de ser medrosos. Você já está na presença, para de recuar. Se você já está aqui na presença, o Senhor quer trabalhar grandemente em sua vida, para que você venha destravar. Destravar coisas que ao longo dos anos, e muitos anos, nós não destravamos. Mas depende de você, querido, porque o nosso Deus, Ele está aqui, e a palavra de Deus diz que Ele está às portas, e Ele está chegando, e Ele vai vir buscar a tua igreja. Imagine só se o Senhor vir buscar a tua igreja hoje, como eu e você estamos na presença dEle. Reflita nessa manhã, como você está na presença dEle. Se Ele vir buscar a sua noiva, Gideão então dá uma ordem para aqueles 9.700, Marinho. Ei, vocês vão para os acampamentos. Pode ir para os acampamentos. Porque agora é esses 300. E os 300, logo então já recebeu uma missão. Você pega essas tochas na sua mão esquerda, com os vasos, com um vaso cada um. E na sua mão direita, você vai pegar uma trombeta. Agora fica pensando: como que eu vou para uma guerra com uma tocha, com um vaso vazio e uma trombeta? É loucura. Se nós formos olhar, é loucura. É igual a situação que você está vivendo hoje. Essa situação que está te assolando há anos. Essa situação que está te assolando há dias, há semanas. Essa dificuldade que você está nas suas mãos e você não consegue enxergar a solução para ela. Você não consegue enxergar um destino possível, um destino palpável. Mas Deus mais uma vez nos ensina: não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele tem compromisso para com os seus filhos. E Ele nos chama de filhos. E Ele nos chama não só de filho, mas filho amado. Querido, se você está aqui, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor não une pessoas, mas o Senhor une propósito. Elisângela, se você está aqui, é porque você é um braço forte nesta obra do Senhor. E Ele conta contigo para continuar essa jornada, essa caminhada. Cristo não pode morrer em vão. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E o que nós temos feito com isso? Ele morreu e ressuscitou para levar todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, para que eu e você, olhe para você próprio, coloca a mão no seu coração aqui, ó, e você vai falar para você, fala assim: Cristo, você morreu por mim, e ressuscitou, para que você possa me dar vida
E hoje eu tenho vida. Porque assim, como foi falado na abertura desse culto, que o véu foi rasgado de cima a baixo. Então foi de cima a baixo. Não foi de mim para Deus, foi do Senhor para mim. Então hoje, Pai, eu declaro na minha boca que eu vou vencer, que eu vou avançar, que eu vou conquistar coisas que eu nunca conquistei, porque é por Ti, por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu tomo posse nesta manhã sobre a minha vida. Eu vou romper, eu vou conquistar o impossível através da Tua palavra, através do sangue derramado no Calvário. Não vou mais me sabotar, não vou deixar mais que Satanás e seus demônios falem aos meus ouvidos. Não vou permitir mais, porque o meu Redentor vive. Glorifica o nome do Senhor. Ele vive, Ele reina para todos sempre. Toma posse da sua vitória. Gideão tinha convicção, Fernando, que ele iria vencer a batalha. Mas mesmo assim ele ainda estava meio confuso. Mas pastor, convicção, porque muitas vezes nós estamos na presença, nós estamos caminhando, nós estamos indo, obedecendo, mas o inimigo das nossas almas sempre joga algumas sugestões. Ele pede sinais para Deus mais uma vez. Escute, não fiquem apoiados em sinais. Os sinais às vezes nos dão um direcionamento, mas eu preciso ser apoiado na minha fé em Cristo Jesus. Aleluia. Fé. E o Senhor está derramando fé na vida de muitos aqui. Você que não cria mais nessa situação, o Senhor está entrando nessa causa nessa manhã. Essa causa mesmo que você tem colocado no altar do Senhor. Isso aqui é para algumas vidas aqui, viu? Isso desceu do céu agora. Gideão então estava também com medo. E o Senhor falou: olha, se você está com medo, mas eu preciso que você vá lá no acampamento dos amalequitas e você desça lá, porque eles estavam no alto e os amalequitas estavam lá no vale. Aquele exército de 135 mil homens. E a Bíblia diz que já era meia-noite, era tarde da noite, Rafael. E eu fico pensando, né? Antigamente, na minha família, na família da pastora Grace, nós tínhamos um propósito de oração, com toda a família lá no sítio que nós tínhamos. E aquele propósito de oração, quando o Senhor falou ao coração da missionária Linda, que está aqui, dos pastores na época, era para que a gente viesse começar a meia-noite. Então há um segredo nesse horário. E todos nós sabemos que nesse horário também é quando Satanás solta os demônios. Não é isso, pastor? Ou seja, é guerra. Não pense que o evangelho é fácil. Você vai precisar guerrear. Aleluia. Você vai precisar ser perseverante, ué. Glória a Deus. Muitas das vezes você vai ficar triste, abatido. Às vezes tem uma dificuldade em minha vida, querido. Eu posso me abater, mas eu tenho a convicção no meu Deus, eu me abato só naquele dia. Às vezes eu me abato em horas, mas no outro dia eu falo: meu Redentor vive. E eu não me deixo me abater. E eu sou um novo homem. Vocês podem ver o pastor Williams. Às vezes quando vocês acharem o pastor Williams abatido,
Pode ter certeza que só vai ser naquele dia, porque no outro dia eu estarei de pé, perseverando, buscando o nosso Deus. E é dessa forma que o Senhor quer que nós aprendemos, é dessa forma que o Senhor quer que nós andamos. Então Gideão, Deus falou: olha, se você está com medo, leve o seu servo junto com você, leve ele junto com você. E Gideão levou o servo e desceu ali a colina. Quando eles chegaram lá, Fernando, interessante que a Bíblia diz que estavam dois homens conversando, do exército ao contrário. E eles escutaram aqueles homens conversando, e o homem falava assim: Anderson, olha, eu sonhei essa noite passada. Eu tive um sonho que vi um pão grande descendo a montanha. E todos nós sabemos que o exército de Deus estava lá em cima, e embaixo estava o exército ao contrário, os amalequitas, os saduceus, enfim. E viu um pão grande descer a montanha, ele vinha rolando, e chegava, atingia a barraca, uma das nossas barracas. E essa barraca, o interessante é que ela se virou de cima a baixo, e quando ela caiu no chão, ela ficou esticada no chão. Logo o servo que estava ali com Gideão falou para Gideão e traduziu aquele sonho. E falou: olha, Deus está entregando esse exército nas mãos de Gideão, porque o trigo que vinha lá de cima era o exército de Israel, os 300, e derrubava aquela barraca e eles iam ao chão. Ali foi uma confirmação do sinal para Gideão. Logo então eles não ficaram mais naquele lugar, eles entenderam e subiram de mais uma vez a colina, porque para que nós viemos conquistar o impossível, para que Deus venha nos ensinar o impossível, é preciso ter um sacrifício. Eles descer muitas vezes é fácil em nossa vida, descer para algo, para pegar algo é fácil quando eu pego algo aqui, mas quando eu preciso pegar algo que eu preciso me esticar, eu preciso fazer mais força. E o Senhor fala para muitos: ei, para de viver essa vida, comece a mudar o seu comportamento, o seu caráter. Você precisa fazer mais força para vencer isso que tem te assolado. Você precisa subir a montanha. E eles subiram. Quando ele chegou lá, ele direcionou os 300 e falou: olha, Deus entregou o exército ao contrário, os amalequitas, nas nossas mãos. Então vocês vão fazer assim: nós vamos descer, só os 300. 100 mais eu vai para um lado, os outros 100 vai para o outro lado, e mais outros 100 vai para o outro lado. Ele repartiu a guarnição como estratégia em 3 partes: ele mais 100, outros 100, outros 100. E quando vocês chegarem lá, se atente àquilo que eu vou fazer, e vocês façam a mesma coisa que eu. Muitas das vezes os líderes deste ministério, a qual o Senhor colocou aqui, queridos, e não é fácil ser líder, eles te orientam porque eles estão debaixo de uma palavra revelada, uma palavra de Deus, debaixo do Espírito Santo de Deus. Ele fala: ei, faça assim. E às vezes você não entende, e às vezes você vai indagar, você vai falar: eu estou em outra função. Não, faça assim, faça assim. Aleluia. Aqueles homens entenderam, aqueles 300. E Gideão, a Bíblia diz que eles desceram com uma tocha no seu lado esquerdo, e com um vaso, e do outro lado com uma trombeta. E ele falou assim: quando eu começar a tocar a trombeta, vocês também vão tocar, os 300. Quando eu jogar esses vasos no chão, quebrar esses vasos no chão, vocês também vão fazer ao mesmo tempo que eu, as mesmas coisas. E quando eu começar a gritar, vocês vão gritar.
Imagine só, Fernando, 300 homens contra 135 mil homens. Algo impossível de vencer, algo impossível. Mas quando eu obedeço a voz do meu bom mestre, quando eu estou em oração, quando eu estou em vigilância, quando eu estou em retidão à palavra dele, estou no caminho dele, eu não escuto mais as vozes que vêm a soar do meu lado, eu estou concentrado para escutar a voz e o direcionamento do meu bom Deus. Esta é a chave que vai abrir portas em mim e em sua vida, assim como abriu a porta para aqueles 300 homens a conquistar o impossível com Deus. E eles fizeram, pastor Adenilson, da forma como Gideão. A Bíblia diz que aqueles homens, quando foi ali trocadas as trombetas e os vasos começaram a ser quebrados, e aquele grito, aqueles homens começaram a sair dentro das tendas, porque já era meia-noite, na troca dos sentinelas. Eles começaram a sair apavorados, muitos deles fugiram, e a Bíblia diz que 15 mil fugiram, nem olharam para trás. Mas os outros começaram a entrar nas barracas, pegar as suas espadas para guerrear, e um foi golpeando o outro, porque o Senhor, através daquelas trombetas, com a autoridade que Deus estava sobre aquele lugar, através daqueles vasos que ia quebrando, através daquele barulho, através ali do grito daqueles homens, confiando plenamente no nosso Senhor, eles começaram a se matar uns aos outros. E a Bíblia diz que foram 120 mil homens, eles mesmos se mataram. Eu quero te dizer com isso, querido, eu não sei a situação que você está, mas o nosso Deus vai confundir as trevas, o nosso Deus vai confundir essa situação que você está. Ele, quando ele entra na peleja, quando ele entra na batalha, é ele que guerreia por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. E agora, presbítero Lino, era só 15 mil. A Bíblia diz que Gideão capturou 2 líderes para servir de exemplo, 2 líderes do exército ao contrário, e deu uma ordem agora para aqueles medrosos, aqueles que não tinham coragem, aqueles covardes, para que eles viessem perseguir aqueles 15 mil, porque todo covarde, quando vê a batalha vencida, aí ele se posiciona, né? Mas Deus não nos chamou como covarde. Deus nos chamou para que você venha arrancar toco. Deus nos chamou para que você venha confiar plenamente nele, porque assim você verá a glória de Deus, assim você verá. Porque os covardes, eles só recebem as migalhas, só as migalhas. Os medrosos só recebem as migalhas. E eu falei para o Senhor: Pai, eu não quero receber as suas migalhas. Pai, eu quero uma vida diferente, Deus. Eu sei que as coisas deste mundo não me interessam mais, mas eu quero tomar posse da Tua palavra, que eu vou sim viver o melhor nessa terra, e eu vou sim comer o melhor dessa terra quando eu estiver nela. Mas eu vou também me preparar para uma vida vindoura com Cristo. Para de comer as migalhas. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Se posicione nessa manhã, neste lugar. Ei, largue o vício. Ei, larga as situações que te paralisam. Ei, para de olhar para trás. As coisas velhas já se passaram. O Senhor é o novo. O Senhor tem algo novo para você, querido. Se posicione em nome de Jesus. E o povo de Israel prevaleceu. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Quando Deus nos capacita a vencer batalhas,
Você não pode falar mais para o pastor Williams que ele não te capacitou. Você não pode mais falar para os líderes que ele não te orientou. Porque está claro na palavra de Deus que nós devemos obedecer a Ele, que nós devemos orar, ter uma vida de oração, devemos sacrificar, devemos estar em comunhão, devemos estar na presença, fugir da aparência do mal, porque aí sim Satanás fugirá de nós. Ele não terá legalidade, ele não vai se alimentar de ilegalidade que nós mesmos deixamos. Ele não vai ter poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Ele não vai ter poder se eu e você tampamos as brechas. E que nós não viemos ser medrosos quando o Senhor te chamar para o ministério, querido. Que nós não viemos ser medrosos, covardes, quando o Senhor nos chamar para a boa obra. Quando o Senhor fala, ei, se levante como pastor da tua casa. Quando o Senhor fala, ei, se levante no ministério. Se levante, se posicione como homem de Deus no seu trabalho, na sua família. Se levante como mulher sábia, não tola. Porque a tola destrói, mas a sábia se aproxima de Deus. Se levante. Eu quero orar por você. Coloque a mão. Não, dê a mão por mão do seu lado, amém? Vamos fazer um ato profético aqui. Uma corda de 3 dobres é muito mais difícil se arrebentar. Aleluia. Sinta a presença de Deus aqui. Essa manhã é uma manhã de libertação. Se você precisa ser liberto de algo, fale para o Senhor agora. Que Ele vai te libertar. Ele vai te libertar e agora. O Espírito Santo manda dizer à igreja, é agora. Não é amanhã, é agora, é neste minuto. Comece a orar, igreja. Comece a falar com o Senhor. Fale para Ele o quanto você ama. Fale para Ele o quanto você é importante na sua vida. Fale para Ele. Entrega tudo nos caminhos do Senhor e tudo Ele fará contigo. Comece a falar agora no seu pensamento, na sua boca. Eu não sei como você vai se posicionar, mas fale com Ele agora, nesse minuto. Fala, Pai, eu tenho dificuldade nessa questão. Eu tenho dificuldade nesse assunto. Pai, oro se eu não sou liberto nisso. E assim como a palavra que vem a falar, eu seria liberto nesse momento. Eu creio, Pai. Eu creio na tua palavra. Porque o Senhor fez o impossível acontecer com aquele exército. Fale para Ele. Fale para Ele. Ei, eu quero te dizer, se nós não rompemos, nós não vamos sair daqui hoje. Se nós não rompemos,
fogo,